povo de Deus! Nesse dia 12 de dezembro de 2022, vamos dar continuidade ao livro de Josué, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 24, que está escrito assim na palavra de Deus. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro e desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Arnon, e desde a campina até ao mar Quinerete, para o oriente até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Bet-Gesimote e desde o sul abaixo de Asdot-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes que habitava em Astarote e Edrei, e senhoreava no monte Hermon em Salca e toda a Bazã, até ao termo dos Jeruseus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu as tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto para o sul, entre os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro, e o rei de Jerusalém, outro, rei de Hebron, outro, rei de Jamute, outro, rei de Laquis, outro, rei de Eglon, outro, rei de Gezer, outro, rei de Debir, outro, rei de Geder, outro, rei de Orna, outro, rei de Arade, outro, rei de Libna, outro, rei de Adulão, outro, rei de Maquedá, outro, rei de Betel, outro, rei de Tapua, outro, rei de Efer, outro, rei de Afeca, outro, rei de Lazaron, outro, rei de Madom, outro, rei de Azor, outro, o rei de Siron, Meron, outro, o rei de Aquisaf, outro, o rei de Taanak, outro, rei de Megido, outro, o rei de Quedes, outro, rei de Jaqueneão, no Carmelo, outro, rei de Dor, em Nafate, Dor, outro, rei de Goim, em Gigal, outro, e rei de Tirza, outro, 31 reis ao todo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui, no capítulo 12 de Josué, está falando sobre as terras que Moisés deu às duas meias tribos e também sobre os 31 reis que Josué feriu. A palavra de Deus, ela vai relatando momento
com detalhes sobre a caminhada dos filhos de Deus, do povo de Israel. Nós podemos ver aqui que cada herói da fé está sendo citada a sua história, está sendo citada a sua caminhada, está sendo citado o tempo que eles venceram os inimigos. E na nossa vida não é diferente. Nós temos uma caminhada, e o que eu tenho percebido ultimamente é que nem todo aquele que diz, conforme o Senhor Jesus falou, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E o que eu tenho visto é que as vidas que temem ao Senhor, que são fiéis a Deus, que vivem com temor e tremor diante do Senhor, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor defende. Mas as pessoas que não estão conforme o agrado do Senhor, conforme a vontade do Senhor, essas pessoas perecem. E não é diferente na história do Antigo Testamento. Nós podemos ver que tem homens aqui que o Senhor os tinha por bem-aventurados, homens que as suas ações, as suas atitudes eram louváveis. Mas tinha homens também no Antigo Testamento que cometiam coisas que não agradavam ao Senhor, e esses sofriam as suas escolhas, sofriam por aquilo que as pessoas tinham decidido viver. O que eu tenho aprendido na palavra de Deus é que nós, como servos de Deus, tudo que nós vamos fazer, nós devemos confirmar, nós devemos buscar no Senhor confirmação, para ver se o Senhor está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. E não somente a primeira resposta, a gente já, não, Deus já falou comigo. Não, nós temos que tirar prova, porque hoje em dia nós sabemos que existem muitos falsos profetas que já estão pela terra. O próprio Senhor Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Então, se a gente ouvir uma falsa profecia e de repente tomar uma atitude no qual Deus não falou, Deus não está naquela decisão que nós tomamos, o preço vai ser alto. Então nós temos que ter a cautela de pedir ao Senhor sinais, orar a Deus em tudo que nós formos fazer, todas as decisões que nós formos fazer, que nós venhamos pedir ao Senhor direção, porque quem teme a Deus, quem treme, quem estremece diante do Senhor, não faz nada por conta própria, não faz nada pelo seu próprio entendimento, não faz nada conforme a sua vontade, mas tudo o que faz conforme a vontade de Deus. Ou seja, primeiramente consulta o Senhor, primeiramente pergunta para o Senhor se é da vontade dele que a gente faça isso ou aquilo. Porque é assim que nós devemos caminhar, para que nós venhamos ter uma vida plena, restaurada, abençoada pelo Senhor, com resposta em tudo que nós precisarmos, porque Deus, Ele é um Deus vivo. O povo de Deus precisa compreender isso de uma vez por todas. O nosso Deus é vivo, e da mesma forma que nós conversamos com o nosso próximo, nós podemos conversar com o Senhor. Ele tudo vê, Ele tudo ouve, Ele tudo está contemplando. Então você está diante de um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. Sabe, muitas vezes, sabe o que eu tenho presenciado na minha caminhada? Pessoas descrentes dentro da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja e não acreditam que Deus vive, não acreditam que Deus é vivo, não acreditam que Deus é poderoso. Não ora, vive uma vida medíocre, uma vida triste, sabe, pelos cantos. Não, Deus não quer que o seu povo seja assim. Deus quer que o seu povo seja cheio de fé, com uma fé inabalável, reforçada pelo Senhor, sabendo e tendo certeza e convicção daquilo que fala, daquilo que prega, daquilo que passa para o seu próximo. Porque se nós, os servos de Deus, começarmos a passar exatamente aquilo que nosso Deus é, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, sabe o que as pessoas vão começar? As pessoas vão começar a ver Deus na nossa vida. Mas se nós continuarmos muitas vezes, com um pensamento medíocre, pensando que Deus é pequeno, que Deus não é grande, colocando os nossos problemas acima de Deus, muitas vezes as pessoas fazem isso, elevam os seus problemas e diminuem Deus. E aí o que acontece? As pessoas não veem o operar do Senhor, porque o próprio Deus está contemplando que a pessoa não está crendo.
Então, que em nome do Senhor Jesus, que a tua fé seja fortalecida nesse dia. Que a tua esperança seja renovada. Que você venha falar com certeza e convicção daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Porque certamente o momento que você falar com Deus, Ele estará pronto para te responder. Deus quer intimidade com você. Deus quer intimidade com o povo dele, com a sua igreja. E quando você compreender o tamanho, a grandeza do Senhor, a grandeza, nós podemos ver aqui que Josué, Deus deu nas mãos de Josué 31 reis. Olha só, quem eram esses reis? Inimigos do povo de Deus. E de Josué, ali não teve nenhuma ferida, nenhum machucado, nenhum ferimento. Por quê? Porque toda vez que ele ia batalhar, o Senhor batalhava por ele. Então, quando nós servimos a Deus verdadeiramente, quando nós tememos a Deus verdadeiramente, nós não precisamos batalhar. O Senhor é aquele que batalha e peleja pelos seus. Amém? Tenha um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Sou pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça.